O texto bíblico de hoje está registrado no livro de Levítico, no capítulo 26. Durante toda essa semana, eu fiquei meditando nesse texto e quero que você ouça com atenção a leitura, participe da leitura. É a palavra de Deus. De mãos dadas com a obediência é o tema da nossa reflexão desta noite. Como os irmãos já ficaram muito tempo em pé, permaneçam sentados. A partir do versículo 3, Levítico 26, a partir do versículo 3, e diz assim a palavra do Senhor: se vocês seguirem os meus decretos, as minhas leis, e obedecerem os meus mandamentos, eu os colocarei em prática e os colocar em prática. Eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos, e estes cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês, e o farei prolíferos, e os multiplicarei, e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês, serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Amém? Que texto bonito da palavra do Senhor. E o verso 3 diz: se vocês seguirem os meus decretos, as minhas leis, obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão seus frutos. Nós temos nesse texto de Levítico duas possibilidades, dois caminhos. Nós temos aqui a primeira oportunidade de vivermos uma vida de obediência, a partir do versículo 3. E a partir do versículo 14, temos uma outra possibilidade de andarmos numa vida de desobediência. Eu acabei de ler um livro, agora recentemente, do pastor Fernando Garcia Leite, e ele contou um pouco da sua experiência ministerial. 40 anos no ministério. Ele escreveu um livro, 12 Simples Homens, os profetas menores. E ele contou que durante 40 anos de ministério, ele conta em um dos capítulos
ele presenciou muitas bênçãos de Deus acontecendo na vida de pessoas, de casais, de jovens, de família de modo geral. Muitas bênçãos, muitas alegrias. Mas ele conta também um pouco da sua tristeza de ver pessoas jovens, famílias, homem, mulher, que deixaram a bênção de Deus, deixaram de ser obedientes a Deus e seguiram um caminho sozinho, tocando a vida do jeito que desse certo. E a tristeza dele compartilhando no livro, as desgraças, o sofrimento, a luta decorrente do distanciamento de Deus, de viverem uma vida longe de Deus, de desobediência. Obedecer é renunciar à nossa vontade e dar a Deus a nossa vontade, a nossa liberdade. O não obedecer dá origem a todos os problemas da humanidade, a todos os problemas que uma pessoa pode ter em sua vida. Não obedecer dá origem a muitos problemas que uma pessoa possa enfrentar na sua vida diária. E a proposta dessa noite da palavra de Deus, para que andemos de mãos dadas com a obediência. A obediência está totalmente ligada ao amor de Deus. Se amamos a Deus, somos obedientes, somos reverentes. Deus é primeiro em nossa vida. No Evangelho de João, no capítulo 14, verso 15, diz: se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Obedecer está ligado ao amor que temos por Deus. Obedecer é entregar tudo a Cristo. E aqui nós temos dois caminhos nesse texto. O texto que fala, os versículos a partir do verso 3, a recompensa de vivermos uma vida de obediência. Então, o que Deus espera de cada um de nós que vivemos uma vida de obediência, de mãos dadas com a obediência? E aqui nós temos algumas coisas que eu quero destacar. Se caminharmos de mãos dadas com a obediência, vamos ser confortados. Olha só o que diz o versículo 3 e o versículo 4. Se andarmos de mãos dadas com a obediência, vamos ser confortados. Se vocês seguirem os meus decretos, as minhas leis, e obedecerem os meus mandamentos, e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. Quando andamos de mãos dadas com a obediência, vamos receber conforto de Deus. O texto menciona boas condições do tempo. É uma promessa de chuva de bênçãos, o controle de Deus sobre as estações. Tendo boas condições de tempo, a terra vai produzir. No tempo certo eu farei com que a chuva desça, para que haja produção na lavoura. E se houver chuva de bênçãos no tempo adequado, então eu vou receber no meu coração conforto, serei confortado pelo Senhor. Chuva
é sinônimo de bênção para Israel, principalmente para nós também. Se eles andassem de mãos dadas com o Senhor, haveria garantia de chuva de bênçãos para eles, e eles seriam confortados. Tem muita gente passando por um período de sequidão decorrente de uma vida de desobediência. Tem muita gente passando por lutas tremendas, muitos que até perdem suas famílias. Eu conheci um homem que abandonou a sua esposa, isso é muito comum diariamente. A sua esposa, seus filhos, a sua casa, e caiu nos braços de outras mulheres, vivendo a vida, e agora está extremamente doente, abandonado, vivendo de favor. Isso é uma situação decorrente de uma vida de rebeldia, de desobediência. Muitas pessoas estão extremamente endividadas, também, muitas vezes, em algumas situações, desobediência. Muitos jovens estão perdidos, não sabem mais o caminho para voltarem para casa, a casa de Deus, decorrente de desobediência. E a palavra de Deus nessa noite, ela é bem clara. Você quer ser confortado? Você quer ter segurança? Então, ande de mãos dadas com a obediência, o temor a Deus, uma vida de santidade diante de Deus. Amém? Se andarmos de mãos dadas com a obediência, vamos ver resultados incríveis. Olha só o que diz o versículo 5. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança em sua terra. Aqui o texto revela um princípio de estabilidade e de prosperidade. A palavra do Senhor estava aqui dizendo para eles: se vocês andarem de mãos dadas com a obediência, vocês vão estar fazendo a debulha, vão estar colhendo o trigo. Antes que termine a colheita do trigo, vocês já têm que colherem a uva. Antes que termine de colher a uva, a terra já está preparada para receber nova plantação. Estabilidade é a palavra do Senhor. A debulha prosseguirá, e logo em seguida vem a colheita das uvas, e logo em seguida vem a época de plantação. E aqui está o ciclo sadio, um ciclo forte, um ciclo estável. A nossa humanidade, muitas vezes reclamamos quando não estamos estáveis, mas se queremos estabilidade, precisamos andar de mãos dadas com a obediência, e assim vamos ter estabilidade. Quando nós desobedecemos, aí vamos sofrer as consequências. Mas quando estamos realmente de mãos dadas com a obediência, vamos receber do Senhor ciclos estáveis de vida, de bênção, de vitória. Que maravilha! Que maravilha! E ainda o versículo 10 diz assim: vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita.
quando andamos de mãos dadas com a obediência, vamos ter estabilidade. E é uma das coisas que mais o ser humano procura. Mas procura em coisas sem ser na presença de Deus. E haverá ciclo de vida total, de vida abundante. Mas o versículo 10, ele fala uma palavra interessante. Terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. A bênção de Deus é tão grande na vida de alguém obediente, que ele terá que tirar do armazém algumas coisas que foram colocadas no ano passado, jogar fora, para que o armazém, o depósito, a despensa se encha de produtos novos para prosseguir a vida. Quando eu fui o ano passado em Roraima, eu olhei para o guarda-roupa e vi muitas camisas, quase todas novas, e muitas camisas. Tirei todas elas, abri espaço e peguei essas camisas e levei para Roraima e doei para meus irmãos, um total de 20 camisas. Pouco tempo se passou que eu fiz isso, e olhando o guarda-roupa, tem um tanto de camisa que eu doei. Quando olhamos para o nosso guarda-roupa, ou para alguma coisa que abrimos mão, Deus manda mais e coisas novas, e enche a nossa vida de bênçãos, né? Então faça isso. Quando andamos de mãos dadas com a obediência, vamos ter estabilidade nessa terra. De mãos dadas com o Senhor, com a obediência, vamos viver o sobrenatural de Deus. Olha só o que diz o versículo 8: 5 de vocês perseguirão 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Aqui o sobrenatural de Deus acontece. Quando andamos de mãos dadas com a obediência, o sobrenatural de Deus acontece na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade. Sabe, queridos, e quantas vezes precisamos de milagres de forma sobrenatural de Deus em nossa família? Quando Davi foi lutar contra Golias, apenas com uma pequena pedra, numa funda, ele jogou aquela pedra, e aquela pedra bateu na cabeça daquele grande gigante, no único espaço que tinha no capacete, e aquela pedra cravou no crânio, e ele caiu. Ali foi o sobrenatural de Deus, lutando contra os gigantes. Os muros da cidade de Jericó caíram. O sobrenatural de Deus com aqueles irmãos ali em volta, tocando corneta, e o sobrenatural de Deus, nós temos vários registros bíblicos que favoreceu o povo de Deus. Muitas vezes, o sobrenatural de Deus é real. Lembro da irmã Erli. Irmã Erli estava com o seu filho com meningite no Hospital Santa Casa, na cidade de Itaporanga, e ele estava já num quadro clínico muito difícil. Os médicos já tinham dado como uma pessoa que ia realmente entrar em óbito, e a irmã Erli correu para dentro do banheiro do quarto da enfermaria onde o Joel estava internado e clamou a Deus pelo sobrenatural. Disse: Senhor, tira meu filho, faz um milagre. E quando a irmã Erli sai do banheiro e vai até onde o Joel estava, há muitos dias muito mal, ele abre os olhos,
começa a sorrir, mexe com as suas mãos, e a sua mãe sentiu imediatamente diante daquele quadro do seu filho ali, que o sobrenatural de Deus tinha acabado de acontecer na vida do Joel. Quando nós andamos de mãos dadas com o Senhor, com a obediência, o sobrenatural de Deus acontece. E são tantas coisas que você e eu, nós podemos viver. E o sobrenatural de Deus pode nos alcançar. Amém? Lembro de uma história muito conhecida, contada nas igrejas, que um homem entrava numa igreja num certo horário e ele passava pouco tempo. Todo dia, naquele horário de meio-dia, ele entrava naquele templo, ia lá próximo ao altar e ali se ajoelhava, e não passava nem 2 minutos, ele saía. E quando foi um dia, o dirigente da igreja perguntou: você entra aqui todo meio-dia, todos os dias, e você mal se ajoelha, você já se levanta e vai embora? E ele disse para o dirigente daquela igreja: eu disse, Deus, Zé está aqui. É as únicas palavras que eu falo. Deus, Zé está aqui. Tá. Um dia, aquela pessoa não apareceu mais na igreja. E o dirigente daquela igreja teve notícias que ele tinha sido atropelado. E ele então foi até o hospital aonde o Zé estava internado. E Zé, lá internado no hospital, quando viu o dirigente da igreja, Zé disse: olha, você não acredita no que eu vou dizer. Deus veio aqui e disse: Zé, Deus está aqui. O sobrenatural de Deus. Queridos, como nós precisamos do sobrenatural de Deus. Muitas vezes por matrimônio, muitas vezes em relação a um filho, muitas vezes em relação à nossa vida financeira, muitas vezes uma perseguição, alguma coisa que somos perseguidos, muitas vezes as doenças que vão entrando e vão afligindo a alma, muitas vezes qualquer coisa. Se você levantar suas mãos com fé e clamar o sobrenatural de Deus, Deus vai agir em seu favor. Quando ando de mãos dadas com a obediência, vou experimentar o sobrenatural de Deus. E o texto diz: 5 de vocês perseguirão 100. Isso não é um sobrenatural de Deus? E ele diz: 100 de vocês perseguirão 10.000. Como pode 100 perseguir 10.000? É o sobrenatural de Deus. Andar de obediência, de mãos dadas com a obediência, é experimentar o sobrenatural de Deus. E ainda mais uma lição: quando ando de mãos dadas com a obediência, vou ver bênçãos do Senhor, haverá muitas bênçãos, bênção na família, bênção na descendência. Olha só o que diz o versículo 9: eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. A bênção de Deus vai se derramar sobre a nossa descendência. Há uma aliança de Deus. Pai e mãe, qual pai e a mãe que não quer ver seu filho, sua filha, recebendo bênção de Deus? Quando eu ando de mãos dadas com a obediência, há uma promessa de Deus que vai abençoar a minha descendência. Muitos pais, os pais modernos, estão investindo muito nos seus filhos. Universidade, às vezes uma conta poupança, cursos e mais cursos. Mas eles esquecem de uma herança, a herança espiritual, de ensinar para os seus filhos a palavra de Deus, de ensinar para os seus filhos
andar com Deus, porque exatamente na vida inteira, a essência de todas as coisas, o mais importante é isso. Eu estava falando com a minha filha essa semana. Ela é professora e o marido dela é professor, então tem uma filha. E filho de professor, né? Aqui nós temos um filho de professor, uma professora. A gente percebe assim que é filho de professor mesmo. E ela disse: pai, eu estou pagando um valor muito alto pela escola da Melissa. E nós estávamos conversando e eu demonstrei para ela a minha preocupação na questão espiritual. Então nós precisamos ensinar para os nossos filhos ler a palavra, obedecer a Deus. Isso acontece por meio do devocional bíblico com a família, com a mãe, com o pai, a família, no culto doméstico. Então, quando ando de mãos dadas com a obediência, temos uma bênção de Deus para a nossa descendência. Os filhos serão prósperos, serão abençoados, receberão de Deus muitas bênçãos e entrarão em lugares. Eu tenho um amigo pastor Messias Anacleto Rosa, que o seu filho queria ser jogador, e ele, muito sábio, ele disse: filho, faça o vestibular para direito. Aí ele disse: mas pai, por que eu tenho que fazer o vestibular para direito, para fazer direito, se eu gosto de futebol? Filho, faz, não se importa não, vai lá e faz. Assim, daquele jeito bem. Aí o filho foi e fez o vestibular para direito. Passou. Pai, eu passei. Aí, mas o senhor sabe que eu gosto de futebol. Filho, procura conciliar duas coisas. Procura estudar à noite e joga durante o dia. O pai com aquele jeitinho. E assim o filho terminou o curso de direito. E agora ele é magistrado na cidade de Londrina. E para fazer a prova para a magistratura, ele disse: pai, eu não gosto dessas coisas, eu não quero isso. Filho, faz, olha lá que dá certo. E agora ele agradece o pai. Quando ando de mãos dadas com a obediência, haverá uma bênção de Deus para a descendência. Amém? E ainda, se andarmos de mãos dadas com a obediência, vamos ter a presença constante do Senhor junto a nós. Olha o que diz o versículo 11: estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. No versículo 12 ele diz: andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Que presença, que promessa bonita de Deus. Andarei entre vocês, estarei entre vocês. A presença de Deus contínua era a promessa de Deus para com aquele povo de Israel. Até hoje, as promessas de Deus se cumprem. Queridos, o grande problema da humanidade e muitas vezes do ser humano é exatamente desobediência, rebeldia, falta de humildade, falta de submissão, falta de temor a Deus. E as pessoas se perdem aí, quando não há obediência, quando não há temor a Deus. Mas a promessa de Deus não é promessa de político, ela se cumpre. Se você quer a bênção de Deus em sua vida, você quer ser próspero, uma família abençoada, quer filhos prósperos, bem-sucedidos, junte-se a Deus, ande em conformidade à vontade de Deus, e chuvas de bênçãos cairão sobre a sua vida. Amém? E a promessa de Deus, ela se cumpre. Deus não é político para não cumprir as suas promessas. As promessas do Senhor se cumprem. Felizes são aqueles que desfrutam da presença de Deus,
e que vivem de mãos dadas com a obediência. E a recompensa da obediência traz conforto, estabilidade, vive o sobrenatural de Deus, uma descendência abençoada, a presença do Senhor diariamente. Muita gente bonita, inteligente, estão aí sofrendo, porque são rebeldes ao Senhor. Mas a palavra final é essa: entregue-se ao Senhor, ande em obediência com o Senhor, seja zeloso com o Senhor, coloque no seu coração os princípios do Senhor. Você quer que sua vida, que você quer receber bênçãos do Senhor, ande de mãos dadas com a obediência. Amém? Muitas vezes as pessoas andam com a Bíblia debaixo do braço, muitas vezes congregam em uma determinada igreja, mas é como disse alguém aqui nessa noite, não tem uma vida bonita diante de Deus. Uma vida de obediência, andar de mãos dadas com o Senhor, é ter uma vida bonita, que reflete a graça de Deus. Deus aparece em todas as ações, nas atitudes, em tudo que se faz. Fique em pé, vamos orar. Vamos pedir nessa noite para que haja corações dispostos a andarem de mãos dadas à obediência com o Senhor Jesus. Se você está aqui e entendeu a palavra do Senhor, e você quer ser abençoado pelo Senhor, diga: eis-me aqui, Senhor. Eu quero as minhas mãos nas mãos do Senhor. Quero andar em obediência diante do Senhor. Que Deus faça isso no seu coração.